Tá começando mais um Papo Tático, eu sou o Yuri, sejam muito bem-vindos ao meu canal para falar hoje de futebol brasileiro, para falar de Flamengo e Internacional que se enfrentaram ontem pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa Libertadores da América, né? O único confronto entre brasileiros nessa fase, o confronto mais aguardado, mais esperado. Então eu tenho algumas considerações, algumas conclusões para falar aí sobre esse jogo, então vamos falar sobre essa partida aí, destrinchar tudo que aconteceu, beleza? Antes de mais nada, eu só vou te pedir aquela coisa de sempre, aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve e ativa o sino para não perder quando tiver vídeo novo por aqui e deixa seu comentário falando o que você achou, se você concorda, discorda com o que foi dito, dá a tua opinião aí sobre o Flamengo, sobre o Inter, se você é colorado, se você é flamenguista, deixa a tua opinião aí pra gente trocar aquela ideia, beleza? Bora lá pro vídeo então. E bora começar o vídeo já trazendo aí as escalações desses dois times, né? O Flamengo que chegou aí como grande favorito para essa fase, né? O time que tem aí o melhor elenco do país hoje, o time que chegou a contratar vários jogadores antes dessa fase, então contou com enormes reforços aí, né? Samuel Lino, Saul, Carrascal, Emerson Royal, então assim, vários jogadores que chegaram aí da fase de grupos para as oitavas de finais da Libertadores, e o Felipe Luiz optou por ir a campo com Rossi no gol, Léo Pereira, Léo Ortiz, né, a zaga que nunca se mexe ali, os dois melhores disparados do Flamengo, ainda mais com o Danilo lesionado, Alexandro na esquerda, Emerson Royal na direita, né, optou pelo Emerson Royal ao invés do Varela, ele foi de Jorginho e Alan no meio campo, Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique, né, lembrando que o Arrascaeta estava suspenso, então não podia jogar, ele optou por colocar ali o Luiz Araújo para fazer aquela armação junto com o Plata, né? Em alguns momentos um armava, no outros momentos o outro armava, mas ficaram ali os dois meio que se revezando na criação de jogadas. E ele optou também por tirar o Pedro e colocar o Bruno Henrique. Bruno Henrique que vinha sendo criticado, inclusive não vinha tendo boas atuações, mas todo mundo sabe a aura que o Bruno Henrique tem, o poder de decisão que ele tem, ainda mais nesses momentos de Copa Libertadores, de Copa do Brasil, enfim, jogos importantes. O Bruno Henrique, ele sempre vai bem, né? Persegue ele esses momentos decisivos. Então, o Felipe Luiz optou pelo Bruno Henrique para começar o jogo, mesmo com as atuações recentes dele não sendo tão boas, tão positivas, né? Então, deixou o Pedro no banco e foi com o Bruno Henrique. Pelo lado do Internacional, foi a escalação ali que o Inter costuma levar a campo, foi Rocher, Juninho e Vitão na zaga, com Aguirre e Bernabé nas laterais, Alan Rodrigues e Thiago Maia, Alan Patrick armando o jogo, né? O Wesley na esquerda, Bruno Tabata na direita e o Ricardo Matias no ataque, né? Optou aí por deixar o Borré no banco de reservas, também ficou no banco de reservas o Ener Valencia, e aí o Roger Machado levou esse time para o jogo, né? Então as escalações desses dois times foram essas. Obviamente a gente já via a falta que o Arrascaeta faria nesse time do Flamengo no setor de criação e tudo mais, até por ser o principal jogador do Flamengo no ano até aqui, né, mas o Flamengo ele tem o elenco que tem justamente para momentos como esse, onde ele não tem um jogador importante, mas ele pode colocar outro para manter o nível, não um nível idêntico, mas manter o nível alto, né, porque é difícil realmente se você substituir o Arrascaeta, mesmo com o elenco que o Flamengo tem, mas quando você tem o Luiz Araújo para entrar, quando você tem o próprio Saul para entrar, quando você tem o Plata ali para fazer a posição, você consegue manter o seu time ali num nível muito alto, né? E aí o elenco do Flamengo ele aparece justamente nesses momentos que você não possui seus principais jogadores. Então as escalações foram essas. Todo mundo já imaginava como seria a partida, né? O Internacional jogando fora de casa contra um forte Flamengo, um time que vem dominando seus adversários, né? E não foi diferente disso. O primeiro tempo do Flamengo foi completamente avassalador, o Inter praticamente não conseguiu ver a cor da bola, o Flamengo chegou ao ataque em muito mais oportunidades e fez o gol com o Bruno Henrique, né, que foi escalado, aposta do Felipe Luiz, e foi lá e decidiu mais um jogo para o Flamengo, mais um jogo de Copa Libertadores e mais um jogo contra o Internacional, né. Então, o Bruno Henrique fez o gol ali numa bola aérea, ponto fortíssimo do Flamengo durante o ano, não foi diferente nesse jogo. O Flamengo venceu com um gol de cabeça, um gol de bola aérea, com o Bruno Henrique subindo sozinho ali. É até bizarro um jogador com a impulsão que o Bruno Henrique tem, com o poder de decisão que ele tem, subir sozinho ali numa cobrança de escanteio, mas o Bruno Henrique foi lá, não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o gol e garantiu essa vitória para o Flamengo. Mas falando de jogo, né? Como eu disse, primeiro tempo total do Flamengo, o time tomava as ações com a bola, o Internacional ele recuperava a bola e perdia logo em seguida, ele não tinha sequência nos passes, não tinha criação de jogadas, então o Internacional pouco fez no primeiro tempo e o Flamengo mandou no jogo, como vem fazendo inclusive na maioria de seus jogos, inclusive no Campeonato Brasileiro.
O Flamengo normalmente ele tem um primeiro tempo muito forte e em alguns jogos ele acaba caindo no segundo tempo, e é sobre isso que eu quero falar, porque ontem foi mais um desses jogos. O Flamengo não conseguiu manter a intensidade do primeiro tempo no segundo tempo, o Internacional veio para o segundo tempo, principalmente ali nos primeiros 20 minutos, na primeira metade do segundo tempo, com muito mais força, o Internacional conseguiu criar jogadas, conseguiu ter chances de gol, né, conseguiu chegar ao ataque, coisa que ele não fez no primeiro tempo, e conseguiu jogar futebol realmente no segundo tempo. Então, mais uma vez, o Flamengo não mantém o nível no segundo tempo do que estava jogando, e aí corre o risco ali de ter um empate, né, de sofrer um gol, acabou não sofrendo, mas teve o risco ali pela queda de desempenho do time. E, cara, isso em Copa Libertadores, com o time que o Flamengo tem, não pode acontecer, porque hoje o time do Flamengo ele é muito melhor do que o do Internacional. Mas assim, não tem nem comparação. Se você pega o elenco, time titular, time reserva do Flamengo, é muito superior. E em bola jogada, o Roger Machado não vive nem de longe um dos seus melhores momentos, como viveu, por exemplo, no ano passado. Então, assim, o Internacional não vem jogando bem. O Flamengo tinha um Internacional jogando na sua casa, no Maracanã, no jogo de ida, para fazer o resultado e matar o jogo e poder aí, quem sabe, até poupar jogadores aí para focar no Brasileiro, não ir com força máxima no jogo de volta, mas o Flamengo não conseguiu matar o jogo, e isso também vem sendo um problema desse time. Cria muitas oportunidades, mas nem sempre converte essas oportunidades. E ontem foi a mesma coisa. Perdeu alguns gols ali e não conseguiu matar o jogo. O Flamengo ele vai para o Beira-Rio com um resultado de apenas um gol favorável, então o Flamengo pode perder por um gol que o jogo iria para os pênaltis, mas assim, com o time que o Flamengo tem hoje, eu esperava já o Flamengo matando esse jogo ontem, tá? Eu achei que o Flamengo ele iria pelo menos com a vantagem de 2 gols aí para o Beira-Rio. E aí quando você tem um Internacional que, mesmo estando abaixo do seu nível de futebol jogado, do nível do Flamengo, quando você tem esse adversário pela frente jogando no Beira-Rio, aí, cara, é muito perigoso. Você tá ali correndo um sério risco de acontecer alguma coisa no jogo, por exemplo, que mude, vai que você tem um jogador expulso, vai que acontece alguma coisa ali diferente, você toma um gol, cara, o Inter consegue levar o jogo para os pênaltis e o Flamengo é eliminado. Então, assim, o Inter tem total capacidade de reverter esse placar em casa. O Inter tem a força da sua torcida, tem a força do seu mando de campo, jogando em casa, jogando no estádio do Inter, que é um estádio imponente. Então o Inter está completamente vivo para o jogo de volta. E é algo que o Flamengo não poderia ter feito. O Flamengo ele deveria ter matado o jogo no primeiro tempo e depois, no segundo tempo também, não deveria ter caído tanto de nível quanto caiu. Deu sorte ainda de não tomar gol ali no final, porque o Inter teve umas chegadas de contra-ataque que não aproveitou muito bem. O Inter poderia ter empatado esse jogo e, assim, cara, não tem como o Flamengo sofrer esses riscos jogando no Maracanã, com o apoio da torcida e com o time que tem. O Flamengo, ele mais uma vez, ele dá sorte pro azar e ele vai jogar fora de casa e correr risco de eliminação, porque o jogo não está nem perto de estar morto, né? O Inter tem totais condições de virar essa partida, de virar esse confronto e conseguir a classificação dentro de casa diante da sua torcida, ainda mais com toda a tradição que o Inter tem nessa competição, né? A tradição que o Inter tem nas Copas, e jogar lá no Rio Grande do Sul contra esses caras ali provavelmente vai ser bem difícil. E aí eu já imagino um cenário para o jogo de volta completamente diferente do jogo de ida, porque o Inter ele não... mesmo tendo inferioridade técnica, eu não imagino o Internacional chegando no Beira-Rio, jogando diante do seu torcedor e simplesmente se defendendo e torcendo para não tomar gol e jogando no contra-ataque. Então eu acho que o Inter vai sair mais para o jogo. Por outro lado, isso também pode abrir mais espaço para o Flamengo, que é um time muito letal também na transição, no contra-ataque. Mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que o Inter ele vai mordido para conseguir vencer essa partida e conseguir essa classificação. Acho que o Flamengo bobeou de não ter sido mais efetivo no jogo de ida, tinha que ter matado esse jogo e não matou, muito longe disso. O jogo está completamente aberto, confronto completamente aberto, o Internacional tem totais condições de virar esse jogo e de conseguir a classificação diante da sua torcida no Beira-Rio. Vamos esperar para ver como que vai ser esse jogo de volta, né? Esperar para ver também como vai ser o Arrascaeta voltando. O Flamengo não teve ele no jogo de ida, no jogo de volta já vai ter. É um cara que agrega demais ao time, todo mundo sabe, é o principal jogador do Flamengo no ano, né? E assim, é sempre outro jogo quando ele tá em campo. Por mais que a gente já fale daquela intensidade, daquela coisa toda, é um jogador de lampejos ali, praticamente em todo jogo ele cria uma jogada de gol, ou fazendo gols, ou dando assistências, ou participando de outra maneira, mas é um jogador que pode mudar o jogo
e aí o Flamengo vai ter esse reforço no jogo de volta. Tem que ver agora a questão do Emerson Royal, ele falou que sentiu ali um pouco no início do jogo, até por isso meio que tentou justificar a má atuação que ele teve, porque mais uma vez o Emerson Royal, na minha opinião, não jogou bem, tá? E aí tem que ver se ele vai estar disponível para o jogo de volta, se o Felipe Luiz vai optar pelo Varela, vamos ver aí o que ele vai fazer. Mas, cara, confronto completamente aberto. Jogo de ontem, Flamengo superior a maior parte do tempo, mas não conseguiu matar. Internacional foi com a proposta de se defender, acabou perdendo, mas perdendo por um gol só e num gol de vacilo de bola parada. Então, assim, querendo ou não, acho que o saldo ficou positivo para o Internacional, que vai para sua casa com o placar completamente aberto, podendo aí virar essa partida e se classificar para as quartas de finais da Copa Libertadores, o que seria um... Cara, eu não sei se eu posso chamar de vexame, mas seria uma baita decepção, um baita baque pro time do Flamengo e pra torcida do Flamengo, porque com essas contratações, com esse time, com esse elenco, aquela coisa que a gente fala sempre, o Flamengo tem obrigação de passar de uma oitava de final, ainda mais com a diferença técnica em relação ao time do Internacional. Mas futebol é jogado, ninguém ganha jogo por antecedência, ninguém ganha jogo com elenco, e sim com o que é jogado dentro do campo, então o Internacional está completamente vivo, beleza? Deixa nos comentários o que você achou, se você concorda, discorda, se você acha que o Flamengo fez uma boa partida, se você acha que tá ok o desempenho, se você acha que o Inter, cara, saiu no lucro, se acha que tem chance sim de classificar, ou se não, se acha que o Flamengo vai chegar lá e vencer. Enfim, dá a tua opinião, vamos trocar ideia, quero ver aí o que você tem para falar, beleza? Não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para ajudar a gente, estamos rumo aos 500 inscritos, chegando, então deixa aí tua inscrição e engaja aí com o vídeo para ajudar o YouTube a recomendar para outras pessoas, beleza? Vou ficando por aqui, o vídeo mais curto hoje. Tamo junto, até a próxima e tchau.